como estamos fazendo durante toda essa manhã, todo esse dia, manhã e agora à noite, iniciarmos com... Pode fechar um pouco mais, que pegue aqui. Obrigado, Gils, que pode subir um pouquinho mais. Queridos, nós estamos todo esse dia com esse mover de Deus, uma canção no começo, e aí a palavra e já aquele tempo de oração e adoração no final. Manhã e agora às 17 horas foi muito gracioso, foi muito especial e creio que não será diferente nesta noite. Escute uma coisa, para você entender a mensagem, você precisa assistir a ministração pela manhã e agora de tarde, porque é uma pregação única, fracionada em 3 momentos. Então, para você entender a pregação na sua essência, você precisa assistir pela manhã e assistir agora à tarde, porque eu fracionei, eu distribuí a pregação. A gente nunca divide, a gente distribui. Eu distribuí a pregação em 3 porções. Então, eu vou pregar o final dela agora. Para você entender melhor a pregação, você precisa acessar lá o meu canal no YouTube. Tem aí, Dielo? Acho que o Dielo que está ali. Se você, inclusive, não sei se vai estar lá ou vai estar aqui. Se você não é inscrito no meu canal, vá lá e se inscreva. As minhas mídias, elas estão aí, não é? Com palavra, com oração. Então, vá lá. Está lá atrás? Está aqui atrás? Ok. Então, você que não é inscrito, não é? Já estamos com 1.300 alguma coisa. Já estamos chegando lá, né? Só na misericórdia de Deus. Você que não é inscrito no meu canal, vá lá, se inscreva. Assista às pregações. E pela manhã preguei essa ministração, o começo dela. Agora 17, o meio. E agora a conclusão. Para você entender bem, você precisa acessar o meu canal e acompanhar essa pregação, tá bom? Aproveite, já que estou falando das minhas mídias. Me siga também no Instagram, não é? Sempre com conteúdos especiais. Agora de tarde, uma família que nós amamos muito, nós conhecemos há 20 anos, fazia muitos anos que nós não víamos, ela assistindo uma chamada minha lá pelo Instagram, pelo Face, uma chamada para esse dia, não é? De atos proféticos, atos de fé e adoração sem limites. Ela veio no culto agora das 17, veio até nós e disse assim: a minha pastora, eu precisava vir. Nunca tinha entrado nessa igreja, de uma outra igreja, nós conhecemos há muitos anos, e elas disseram que Deus falou muito com elas, elas precisavam estar aqui hoje nesse culto. Então veja, as mídias, as nossas mídias, elas são para pregarmos a palavra de Deus, para anunciarmos o Evangelho. Então, acompanhe lá. Então, aproveitando, você que não me segue no Instagram, vá lá. Você que me deixou de me seguir, volte. Volta, filho meu. Volta, filha minha, não é? Você que me seguia, deixou de me seguir, volte. Volte a me seguir no Instagram. Amém, queridos? Eu quero convidá-los para Romanos capítulo 12, versículo 3. A parte C do versículo. Romanos capítulo 12, a parte C do versículo. Deixa eu colocar aqui o cronômetro, porque eu vou pregar 20 minutos e vamos ter o momento da adoração no final. Romanos capítulo 12, a parte C do versículo diz: Deus repartiu com cada homem a medida da fé, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. É essa versão que aqui está. De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, Deus concedeu para cada pessoa uma medida de fé. A minha versão diz: Deus repartiu com cada homem uma medida de fé. Essa é a palavra de Deus. E essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu disse pela manhã, e aí por isso que você deve acompanhar a mensagem, porque eu disse pela manhã que a gente não precisa orar dizendo assim: Deus, me dá fé.
Senhor, eu não tenho fé. Eu quero fé na minha vida. Eu preciso de fé. Senhor, me dá fé. Não, esse tipo de oração é a oração de alguém que desconhece a palavra de Deus. Você não precisa orar dizendo, Deus, me dê fé. Por quê? Porque você já tem fé. Cada pessoa tem uma quantidade de fé. Cada pessoa tem um tanto de fé, uma medida de fé. Por exemplo, como chama essa menina? É tua menina? Como chama ela? Alice. A Alice, ela é uma criança e ela tem uma medida de fé. Seu nome? Bruno. O Bruno, ele tem uma medida de fé. Cada pessoa tem uma medida de fé. Cada pessoa, não importa a sua idade, não importa a sua religião, não importa nem se ele tem religião. Inclusive o ateu tem fé. Ele tem tanta fé que ele tem o direito de não crer em Deus. Mas ele tem fé. Ele tem fé. Se tem, não é? O contraponto é porque tem o ponto. Se então ele não crê em Deus, é porque de alguma forma, alguma coisa lá dentro diz que existe Deus. Então ele tem o direito de não crer em Deus. Até o descrente tem fé. Porque o descrente, para encontrar Jesus e se tornar um crente, um cristão, ele vai ter que ter fé. Porque é com a fé que o perdido, o pecador, se acha. É com a fé que o perdido aceita a Jesus. Então veja, toda pessoa tem fé. Todo ser humano tem fé. Tem uma medida de fé. Também uma coisa importante que você precisa aprender. Cada um tem a sua medida. Você não pode caminhar na minha fé, porque a minha fé é diferente da sua. O Deus é o mesmo. A crença é a mesma. Mas a Bíblia diz que a medida da fé é diferente. Deus dá o seu poder. Jesus disse para os seus discípulos, eu disse melhor, expliquei bem essa parte pela manhã. Jesus disse aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então o poder, ele é dado momento após momento. A unção é dada momento após momento. Mas a fé, no momento que você passa a existir, a fé já está em você. Pela manhã eu expliquei melhor, quando Deus criou o homem e soprou nele seu hálito, seu ruach, seu espírito. Com isso veio muitas dádivas de Deus, muitos atributos de Deus, como, por exemplo, bondade, misericórdia, compaixão, amor. E entre essas dádivas, veio fé. Só que o problema é que, com o advento do pecado, essas dádivas que Deus deu ao homem se tornaram atrofiadas, defeituosas, ficaram retidas, porque agora o que estava brotando era o homem carnal e não mais o homem espiritual. Então veja, queridos, quando o homem peca, essas dádivas como a fé, ela ficou abafada, ficou guardada, e agora surgiram, brotaram sentimentos carnais, maléficos. Por exemplo, maldade. Uma pessoa que é maquiavélica, a pessoa que trama armar um laço contra uma outra pessoa. Uma pessoa, sagaz. Uma pessoa mentirosa, trambiqueira, fofoqueira. Uma pessoa maldizente, murmuradora. Essas coisas diz respeito, essas coisas brotaram quando a velha natureza passou a existir. Quando o pecado surgiu no homem, essas coisas não existiam. O que existiu era amor, era bondade, era misericórdia, era compaixão, era sintonia, era fé. E era com a fé que o homem cria no mover de Deus e se comunicava com Deus. Só que com o pecado, essas coisas passaram a ficaram atrofiadas, defeituosas, escondidas, retidas. Por isso você precisa escutar a pregação da manhã e à tarde, porque foi uma sequência. Então, eu só estou trazendo os pontos importantes.
E eu disse também de que a fé em nós é como um terreno com um petróleo. Está ali. A Bíblia diz, Jesus diz que um homem, ele sabendo que num campo existem coisas preciosas, ele vai lá, vende tudo o que tem e compra aquele campo, porque ele sabe que aquele campo vai lhe render muito mais do que a casa que ele vendeu para comprar o campo, e que o carro que ele vendeu para comprar aquele campo, porque aquele campo tem ouro, coisas preciosas. Veja, dentro de cada homem tem esse petróleo, lá dentro, essa coisa valiosa que é a fé. Mas muitas pessoas não sabem, e é por isso que elas não se valorizam, e é por isso que elas tiram a vida, porque elas não sabem que lá dentro dela tem algo valioso, um dinamismo, um poder tão grande que ela pode se comunicar com Deus. Um poder tão grande que ela pode tocar o invisível, que ela pode transpor muralhas, vencer dificuldades. Minha gente, é pesquisa científica de que o povo cristão, que genuinamente tem fé e confia em Deus, vence depressão com mais facilidade, vence barreiras com mais facilidades do que quem não desenvolve a fé, porque a fé é esse poder, esse dinamismo que nos faz ir adiante, que traz as coisas que estão invisíveis para o campo do visível, as coisas que não existem para as coisas que passam a existir. Então veja, lá dentro de você, você tem fé, e essa fé é tão poderosa, mas sabe o que o diabo faz? O diabo faz nós pensarmos que somos uns fracotes, que não temos fé. O diabo faz com que ele bata o pé e a gente trema de medo, e não acredite que nós temos em nós esse poder maravilhoso. Jesus chegou a dizer que no nome dele, e através da fé, nós faríamos obras maiores do que ele. Foi Jesus que disse isso para nós. Mas o diabo faz com que você fique e eu sem saber que aquele terreno lá dentro tem petróleo, e a gente venda ele, como dizia a mamãe, por pouco, por mais ou nada. Por pouco, mais ou nada. Então aí você se vende para o mundo, você se entrega para a vida, por pouco mais ou nada, sem saber o potencial que existe dentro de você, esse poder que está dentro de você. Então eu gostaria que nesses dias, porque até próximo domingo vou pregar sobre atos de fé, não que não vá pregar mais, mas uma série como essa, não é? Talvez eu não siga agora, porque há muitos assuntos para a gente falar. Escute, eu gostaria que você usasse a fé que está dentro de você, que você usasse esse poder que Deus já te deu, essa dádiva que Deus já te deu. Joyce Meyer diz que a fé não é a mão que compra a bênção de Deus, mas a fé é a mão que recebe o milagre de Deus. Obrigado, irmã Elbia. Coisa boa. Eu disse também que existem ferramentas que vão fazer com que você faça brotar essa fé. A primeira delas eu preguei agora de tarde, que é crer em Deus e crer na palavra de Deus. Crer em Deus e crer na palavra de Deus, aí eu citei os textos bíblicos que vão falar isso. Você precisa crer em Deus e crer na sua palavra. É verdade o que Deus diz ao seu respeito. No final das contas, o que precisa valer não é o que as pessoas dizem ao seu respeito, não é o que os outros dizem ao seu respeito. O que precisa valer, o que precisa ser verdade para você, é aquilo que a palavra de Deus disse ao seu respeito. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Vamos lá, melhore o seu aplauso. Oh, com mais alegria. Digam amém. Então escute, o que Deus diz ao seu respeito deve se tornar uma verdade. Quer um exemplo disso? Vamos correr comigo rapidamente para Gênesis capítulo 1.
Versículo 3. Pode pôr para mim aqui, Dielo, na tela, rapidamente. Põe na tela, Dielo. Igual o da Atena, né? Põe na tela, Dielo. Corra comigo, rapidinho. Gênesis 1:3 diz: e Deus disse, haja luz e houve luz. Agora, versículo 6, por favor. Versículo 6. Depois Deus disse, haja águas. Agora, versículo 9, por favor. E Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Agora, versículo 11, por favor. Versículo 11. Então Deus disse, cubra-se a terra de vegetação. É o que Deus está dizendo. Agora, versículo 14, por favor. E Deus disse, haja luminares no firmamento do céu. Agora, versículo 20. E disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos. Agora, verso 23. Passando-se a tarde e a manhã, nesse não é o 23. Ou então eu me enganei. 24, vamos lá. Aqui. E disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Verso 26 agora. Então Deus disse. Olhe para mim você. Então Deus disse. E o que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por favor, libere as suas mãos, porque você vai ter que aplaudir isso. Porque você vai ter que aplaudir isso. Eu poderia pregar sobre cada um desses versos. Isso daria aqui pregação para muita coisa. Escute uma coisa, cada um desses versos é Deus dizendo. É Deus dizendo. É Deus dizendo. E as coisas acontecendo. É Deus dizendo e as coisas acontecendo. Oh, meus irmãos. Oh, meus irmãos. A Bíblia diz, tudo que existe, em João capítulo 1, tudo que se fez, não existia, mas veio a existir no momento que Ele disse, no momento que Ele fala. Então, meus amados, escute uma coisa, você e eu aprendi isso desde muito cedo. Você e eu precisamos ter isso em mente. Nós não podemos dar ouvido àquilo que o diabo diz ao nosso respeito. Sempre vai aparecer um filho do diabo para dizer que você não pode, para dizer que você não tem, para dizer que você não é capaz, para dizer que Deus não te ama. Sempre vai aparecer um demônio, como diz o irmão, para dizer no teu ouvido, não adianta você orar. Sempre vai aparecer alguém para dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre. O que você está fazendo na igreja? Você agora virou rato de igreja. Sempre vai aparecer alguém para dizer assim, o que você está fazendo lá? O que você está lá ainda? Sempre vai aparecer um filho do diabo para lhe paralisar na fé. Mas você não deve escutar aquilo que os outros dizem. Você precisa escutar aquilo que Deus disse. O que vale é o que Deus disse. Tudo que existiu no cosmos foi Deus dizendo, foi Deus falando, Deus dizendo e acontecendo. Você é a prova daquilo que Deus disse. Você não foi obra, oh Espírito Santo, você não foi obra, você não foi planejamento do seu pai e da sua mãe. Você não foi planejamento do seu pai e da sua mãe. E lhe digo mais da parte de Deus, você não foi nenhum erro. O esquecimento da pílula, do anticoncepcional. Você não foi um erro da tabela. Você não foi um erro de percurso. Olhe para mim você. Alegre o seu coração nesta noite, Deus está dizendo. Você existe porque Deus disse, haja fulano de tal, e você veio a existir. Você faz parte do plano de Deus. Adore a Ele. Aleluia. Aleluia. Digam amém. Então escute uma coisa, queridos. Aquilo que Deus disse é que vai acontecer. Esses dias atrás eu estava lembrando
para uns irmãos aqui na igreja. Estava conversando com alguém e estava lembrando eles das promessas de Deus para esta igreja. Quando nós começamos do outro lado, eu tinha saído para ver alguma coisa ali, nós estávamos arrumando o salãozinho, limpando a igrejinha, não tínhamos começado um culto ainda. Veio uma pastora ali, uma pessoa, pastora, chateada, falando mal, e disse: o que vocês estão fazendo aí? Eu não estava, eu tinha saído para ver alguma tinta. Estava pastor Mauro, meu sogro, mais alguém arrumando, e essa pessoa começou a fazer tipo uma macumba. Essa placa vai cair, por que essa igreja está aqui? Aí quando eu cheguei de tarde, quando eu cheguei depois, pastor Mauro disse: pastor, veio aqui uma pastora, meu Deus, disse que essa placa ia cair, disse que nós não ia para frente, disse que nós íamos rebelde, que o senhor era rebelde. Eu nem sabia quem era essa pessoa, eu nunca nem tinha visto essa pessoa, nunca nem tinha ouvido falar dessa pessoa, e nós ali quieto, começando a 18ª, muito quieto. Essa pessoa veio e espraguejou e disse um monte de coisa, e o pastor Mauro ficou apavorado e disse: que isso, pastor? Eu digo: meu irmão, não dá bola, a gente não dá ibope para o diabo, a gente não dá ibope para Satanás, a gente não dá ibope para fofoca, para conversa, não, a gente nem dá bola. Siga a pintura, siga arrumando, não, vamos firme. A gente não dá ouvido, o que vale é o que Deus diz para nós. Nós temos uma promessa, pastor Mauro, vamos firme, fica bem tranquilo. E aí cheguei tranquilo e tal. Os anos se passaram, nada melhor que os anos. Os anos se passaram, nós já estávamos aqui, isso deve fazer agora uns 3 anos atrás. Eu fui visitar uma pessoa, um irmão no lugar, e aí eu tinha uma igreja, não sei que igreja que era aquela, parecia uma Assembleia de Deus. Essa pessoa não era da Assembleia de Deus, mas me parece que era uma Assembleia, uma igreja assim. E eu estava passando, quando eu saí da casa do irmão, a pessoa disse: pastor Pedro, vem aqui. Aí eu olhei, uma senhora me chamou, ela era uma senhora me chamando, eu digo: oh, amém. Eu não sabia quem era. E a senhora disse: pastor, talvez o senhor não se lembre de mim, eu nunca tinha visto ela, na verdade. E aí ela disse: eu sou a pessoa que muitos anos atrás esteve lá na sua igreja e disse umas palavras feias. Eu estava meio nervosa naquela época, chateada comigo mesmo, a vida ministerial, a vida pessoal toda atrapalhada. E aí eu fiquei incomodado com a sua igreja ali, e aí fui lá e disse umas coisas. O senhor me perdoa? Eu digo: eu nem conhecia a senhora, minha querida, fique em paz. Da minha parte, tudo bem, porque, na verdade, Deus só nos abençoou, na verdade, Deus só nos engrandeceu, Deus só nos honrou, porque a obra é de Deus, a obra é do Senhor, e aí, se é de Deus, nós estamos lá, não é? E ela disse: eu perdi tudo, igreja, inclusive não sou mais pastora da igreja que eu tinha, e contou um pouco, e chorou, e pediu perdão. E eu disse: amém, da minha parte, minha irmã pastora, fique na paz, tudo bem. Aproveite, ore por nós aqui, nós estamos aqui no grupo de oração, orando. Eu digo: claro, oro, né, fominha de oração. Aí eu orei ali, ela me apresentou, orei, e fui embora. Sabe o que quer dizer com isso? O que alguém supostamente possa parecer ter Deus, ele jogue palavras malditas, isso não pega, isso não vai ser uma verdade sobre sua vida. Um casal, anos atrás, veio a mim e disse assim: pastor, eu quero que o senhor me case de novo. Eu digo: por quê? Porque o pastor que nos casou era um homem todo errado, e nós não sabíamos disso, e eu acho que nós estamos amaldiçoados. Eu acho que é por isso que nós brigamos tanto. Nós temos uma maldição. Eu digo: para com essa conversa de maldição. Não existe maldição. Não existe maldição. 1 Coríntios diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Não tem maldição sobre vocês. Não tem. Eu disse: eu não preciso casar vocês de novo. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Se aquele homem não tinha princípios para abençoar vocês, isso não importa. Vocês foram abençoados diante de Deus, e é isso que importa. Não é a palavra do homem que vai mudar você, é aquilo que você acredita
na palavra de Deus. É isso que deve se tornar uma verdade na sua vida. Então, quando você acredita em Deus e na sua palavra, essas verdades de Deus ao teu respeito tornam-se uma verdade. Isaías 54:17 diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, é o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada do diabo, preparada do diabo contra você, vai prosperar, porque você tem a palavra de Deus como seu escudo. Aleluia! Agora, a terceira parte dessa mensagem, e eu estou indo para o encerramento, é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pode escrever para mim aqui, Dielo. Eu quero que você grave essa frase. Pode escrever para mim aqui. Diga: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que você se alimenta será o teu sustento. Se você vai para a internet e só se alimenta de coisas ruins, é isso que vai sustentar você. Grave essa verdade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como é que vai brotar em minha fé, pastor Pedro? Ouvindo a palavra de Deus. É por isso que você não pode se ausentar dos cultos. É por isso que você tem que estar lendo a palavra, meditando a palavra, comendo a palavra, participando do culto de ensino. Porque escute uma coisa, é a palavra de Deus que vai alimentar você. O ouvir a palavra de Deus, o conhecer a palavra de Deus, principalmente os irmãos novos na fé, que aqui estão. Quanto mais culto você vier, melhor para você. Quanto mais você ouvir a pregação genuína, melhor para você. Agora, se você ouvir fofocas, ouvir conversas, você vai se alimentar disso. Eu conheci um pastor há muitos anos. Das poucas coisas que eu aprendi com esse homem, eis uma delas. Ele contou uma história de um senhor que tinha 2 cachorros. E ele sabia qual cachorro que ganhava a briga. Não se pode colocar cachorro para brigar, mas esse indivíduo fazia isso. E aí aqueles cachorros brigavam e o homem dizia: o preto vai ganhar hoje. E o preto ganhava. No outro momento ele dizia: o branco vai ganhar hoje. E o branco ganhava. E aí pessoas começaram: como é que você sabe? Ele contou o segredo. Aquele que ganha, que eu quero que ganhe, é aquele que eu vou alimentar. Então, quando ele alimentava o cachorro, aquele cachorro tinha força para brigar. Então escute uma coisa: aquilo que você ouve é aquilo que te alimenta. Não é à toa que na igreja às vezes tem alguns irmãos que estão assim, capengando, em pecado, porque fica só ouvindo murmurações, ouvindo conversa. E esses se alimentam disso e vão ficando desanimados e não vão crendo mais no agir de Deus, no mover de Deus, porque isso e aquilo, eles se alimentam disso. E isso não sustenta, destrói. Então aquilo que você se alimenta é o que vai te sustentar. É por isso que a palavra de Deus é poderosa para fazer brotar a sua fé. Meus irmãos, depois, sinceramente, que eu escuto as minhas pregações, não é orgulho, não é vaidade, mas sabe, quando eu paro para ouvir as minhas pregações de outros pregadores bons, não que eu seja, mas isso me renova, sabe? Eu gosto de me ouvir, às vezes eu digo: meu Deus, eu passei por isso, eu sofri isso, eu estou contando testemunhos que eu não me lembrava mais, e isso renova a minha fé. Porque sabe, quando eu relembro e escuto situações que eu passei e como é que eu passei por isso? E eu tenho que acreditar isso a Deus. Isso me alimenta, sabe? Quando você escuta testemunhos, o seu testemunho, você está passando uma prova, uma luta, sabe para quê? É para que isso lhe sustente no futuro.
Para que você diga, um tempo atrás, eu já passei por isso e eu não passei sozinho, Deus passou comigo naquele momento, Deus vai continuar passando comigo agora. Aleluia. Digam amém. Escute uma coisa, queridos, o Dr. Mike Murdock diz que toda semente de fé precisa ser celebrada. Você precisa celebrar a tua vitória como quem já recebeu. Isso é fé. É quando você celebra a vitória, crendo que você já recebeu. Toda semente precisa ser celebrada. Porque quando você celebra isso, você está engrandecendo a Deus. Você está renovando o seu ser diante do Senhor. Você está dizendo, Deus, eu acredito naquilo que o Senhor fez por mim. Toda semente precisa ser celebrada. Quem aqui já plantou ou já viveu da agricultura, sabe que quando o agricultor planta a semente, ele fica na expectativa que vai brotar. E ele se alegra antes que ela venha a brotar. Nessa noite, nós vamos plantar uma semente no mundo espiritual. E você já deve celebrar ao Senhor, crendo que já recebeu o seu milagre. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça isso com alegria. Escute uma coisa, queridos. Quando nós fazemos isso, nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos fortalecemos. E a fé que está dentro de nós vai brotar. Eu já contei para vocês da vez que eu estava no culto e eu era adolescente. Eu deveria ter 16 anos, acho que como a Beli hoje, 16 anos eu estava no culto. E o pastor pregou naquele culto de que ele não tinha gás em casa. E aí ele tinha pregado naqueles dias sobre Elias. Que Elias tinha orado e Deus tinha mandado fogo do céu. E aí o pastor chegou em casa, não tinha gás para fazer comida, para cozinhar a comida. E aí ele e a esposa oraram no gás. E eles disseram, e eu ouvi na pregação, e empolgado, já estava ali, né? Procurando todos os botijão vazios de casa. E aí ele pregou e disse, quando eu cheguei em casa, nós não tínhamos gás para esquentar a comida. E eu e minha esposa nos ajoelhamos e nós dissemos, aonde está o Deus de Elias? Que venha o gás. Aí ele disse que a esposa foi lá, ligou e veio o gás. Por uma semana. Poxa, eu estava louquinho que faltasse o nosso gás. E de uns dias depois faltou o gás. E eu fui para o botijão, me ajoelhei e disse, aonde está o Deus de Elias? Aí ia lá no fogão e tá, nem cheiro de gás. Aí eu digo, é falta de fé e de uma ação mais. Deus age, mas o homem precisa agir também. Aí eu peguei o botijão e virei, deitei ele. Aonde está o Deus de Elias? Fui lá, e nada. Sabe essas coisas que a gente tem? Porque escuta alguém pregar e aí a gente se emociona e quer fazer o mesmo. Mas nós estamos aprendendo hoje que cada um tem a sua medida de fé. Não era para aquele momento. Mas eu tive uma experiência com gás. Os anos passaram, 2 anos passaram depois. Eu estava com 18 anos. Só eu e mamãe morando em casa. Meus irmãos, nós não tínhamos dinheiro nem para nada. E o gás faltou. E começamos a orar, a pedir que Deus nos desse graça. E não tinha condições. E até que chegou o carro do gás. Chegou um carro do gás e disse, mamãe, vamos juntar os trocos que a gente tem, vamos ver se dá o dinheiro. Nós precisamos de gás. Nós já estávamos 2 dias sem gás. E aí eu chamei lá o caminhão do gás, o senhor veio, colocou o botijão no ombro, entrou na nossa cozinha, e mamãe lá, mesmo cega, ela sabia cada cédula. Ela sabia diferenciar as cédulas pelo toque. Ela estava lá separando o trocado, o dinheiro, achando pelas gavetas. E aí eu fui com o senhor até a cozinha. Ele trocou o botijão de gás. E quando ele estava trocando o botijão de gás, assim, ó, questão de aqui e eu aqui na cozinha. Aí eu fui lá no quarto, onde estava a mamãe pegando o dinheiro. Mamãe estava lá. Aí, quando eu peguei o dinheiro, assim, questão de minutos, fui aqui.
peguei o dinheiro e voltei. Segundos, o homem do gás não estava mais. Desapareceu aquele homem. O caminhão do gás não sai correndo desesperado, não é? Sai devagarinho. E aí, eu saí lá fora e eu olhei, não tinha o caminhão do gás. E eu corri até a esquina. E aí corri até a esquina e não tinha o caminhão do gás. E eu corri a outra esquina e não tinha um caminhão do gás. Eu não sei explicar. Eu não sei o que aconteceu, como disse o Chicó. Eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. Eu não sei como é que foi. Eu só sei que foi assim. Eu só sei que eu não precisei orar no gás. Deus trouxe para nossa casa um botijão cheio de gás. É isso que Deus faz. Escute uma coisa. Naquele momento, eu com 16 anos, 2 anos depois, sabe, eu fiz aquela coisa, mas não funcionou. 2 anos depois, era para aquele momento. Tem coisas que você vai orar esta semana e talvez nada se mova, nenhuma pedra se mova, mas pode ter certeza, vai chegar o momento que a pedra vai se mover, que menos que você espere, Deus vai desembaraçar tudo que está embaraçado, enlhado, e vai trazer na tua mão, sem você imaginar, o milagre, o mover de Deus, a bênção de Deus. Quando você menos imaginar, sabe, essa semente de fé que você está plantando hoje, Deus vai fazer isso na sua vida. Creia naquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Creia na palavra de Deus, escute a palavra nesta noite, se alimente dessa palavra para fortalecer a sua fé. Eu quero convidá-lo para 1 João, capítulo 1, versículo 1 João 3,3, perdão. 1 João 3,3. E eu vou encerrar e orar com você. 1 João 3,3. Todo aquele que nele está, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que nele está, que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Digam amém. A minha versão diz que aquele que tem fé e não esperança, porque a fé é diferente da esperança. A esperança, escute uma coisa, a esperança é para o futuro. Nós temos esperança que Jesus vai voltar. A fé é diferente. A fé não é para o futuro. A fé é para o aqui e para o agora. Muito mais de ter esperança, tenha fé nesta noite. Deixe a fé brotar do seu coração, porque você já tem ela. Se alimente da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai produzir no seu coração vida, e vida com abundância. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Se coloque em pé. Abra suas mãos. Eu quero que você ore comigo por algo que você julga muito importante. Eu quero que você ore comigo agora por algo que você julga muito importante. Olhe, domingo que vem, nós vamos fazer todos os 3 cultos, especial Marcos Witt. Marcos Witt que chama? Marcos Witt, isso mesmo? Marcos Witt. Nós vamos fazer os 3 cultos com canções do Marcos Witt. Haha, disse assim, quem é Marcos Witt? Eu disse, tu não conhece o Marcos Witt, guria? Ela disse, quem é Marcos Witt? Eu disse, tu foi criado do encontro com Deus. Se lembra do encontro com Deus? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu dizia agora de tarde que tem uma canção dele que é a minha preferida. Acende uma luz. Acende uma luz e deixa ela brilhar. Essa semana, a partir de amanhã, se você achar por bem, vamos fazer uma divulgação em massa. Eu quero que você poste uma música que você gosta nas suas redes sociais do Marcos Witt.
Eu quero que você coloque uma música lá do Marcos Witt que você gosta nas suas redes sociais. Domingo que vem, nós vamos fazer os 3 cultos especial Marcos Witt. São as canções dele, que são gloriosas. Também, eu quero que você traga algo que simboliza um contato com o seu milagre. Por exemplo, você está desempregado. Domingo que vem, traga a carteira de trabalho. Eu contava agora de tarde que papai, muitos anos atrás, eu era criança, ele pegou tuberculose. Numa época em que, quando ele pegou a tuberculose, o médico disse assim: vai para casa, vai morrer em casa. Não tem o que fazer contigo. Papai veio para casa, muito triste, não é? E aí mamãe disse assim: Francisco, por que você, o pastor sempre ora no rádio e manda colocar um copo com água? Por que você não coloca um copo com água e depois que o pastor orar, você toma aquela água? Meu pai, nós estávamos começando a ir para a igreja e papai não era muito crente, não tinha muita fé, mas ele creu na palavra da mamãe. Ele disse: tá bom, Maria, vamos fazer isso. Eu creio nisso. Meus irmãos, durante algumas semanas, quando era de tarde, a tardezinha, 18 horas, tinha o programa lá do pastor, e o pastor orava e dizia assim: tome essa água depois agora da oração. E papai tomava a água. Algumas semanas depois, papai começou a se sentir bem, aquele mal-estar foi desaparecendo, ele voltou no médico. Quando voltou no médico, o médico disse assim: o que foi que o senhor fez? O senhor não tem mais essa doença. O que foi que o senhor fez? Ele disse: eu não fiz nada. Minha esposa mandou eu no programa do pastor lá, colocar água e tomar e orar. Ele disse: eu não sei, senhor, só sei que o senhor não tem mais nada, o senhor está curado. Sabe, gente, eu acredito nisso. Deus não precisa de uma água para curar, Deus não precisa de um óleo para curar, mas eu creio nessas coisas como um símbolo da nossa fé. Teve milagres que Jesus dizia assim: vai, a tua fé te curou, e o cego saía curado. Mas teve momentos que Jesus cuspiu no chão, fez um barro com o seu cuspe, colocou nos olhos do cego e mandou o cego se lavar. E depois, quando o cego começou a se lavar, ele começou a ver água. Eu creio nisso. Eu quero convidar você para domingo que vem. Você quer ver a sua família salva? Traga a foto da sua família, traga o número do processo, traga a foto daquele terreno, traga a foto daquele apartamento, sabe, algo que simbolize seu milagre. E nós vamos orar. E eu creio que Deus já agiu. Feche os olhos, abra as mãos. Nós te adoramos nesta noite, Senhor. Te adoramos. Te adoramos.